simples, que é parar de uma vez por todas com essa palhaçada de querer ficar só assistindo videoaula. Você vai até aprender, é o que eu estava dizendo no começo da live, mas você vai paralisar em um determinado percentual, você não vai conseguir passar daqui. Vamos começar pelo primeiro de todos, e eu acho que talvez seja o mais endêmico, digamos assim, aquele que é muito, 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 muito comum, que são, né, os concurseiros que adoram estudar por videoaula. Então, se você respondeu sim para a primeira pergunta, esse é um problemão. E eu vou agora aprofundar e te explicar por que isso é um problema estudar por videoaulas. Não só um problema, mas um grande problema. Porque olha só, o problema de estudar por videoaulas é o seguinte. Estudar por videoaulas lhe torna um estudante passivo. O que é um estudante passivo, Roberto? Porque assistir aulas não demanda qualquer esforço cognitivo da sua parte. Como assim, Roberto? Agora você ia me ajudar a entender o que é estudante passivo, você complicou. O que acontece quando você está assistindo videoaula? Pensa comigo, você que respondeu sim para a videoaula, pensa o que acontece no processo em que você está assistindo a videoaula. Você está ali, pegou o seu caderninho, não é verdade? Pega o caderninho, aí vem aqui com a caneta, bota o nome da videoaula, a matéria, ao play. E aí o professor começa a falar. Aí você vai, começa a entender, ele está falando sobre, sei lá, direito administrativo, o que é desapropriação, aí você anota, aí você pausa, aí você anota, aí você dá play. Anota mais um pouco, pausa, anota, você dá play. Isso é uma possibilidade que acontece quando você assiste as videoaulas, tá? Você está tendo a impressão de que porque tudo que ele está falando no seu ouvido, você está reproduzindo no seu caderno, você tem a falsa impressão de estar realmente aprendendo. Veja, por que eu falo que é um grande problema você estudar por videoaula e que isso é um estudo passivo? Porque, de novo, não demanda qualquer esforço cognitivo da sua parte. Você está simplesmente, por que passivo? Porque você está recebendo aquele conhecimento. Você está com que ele está chegando a você pronto, você reproduz ele, mas você não consegue aprofundar. Então, não existe aprofundamento no conhecimento aprendido em videoaulas. De novo, por quê? Estou explicando o que é um estudante passivo. E isso é muito comum. E ali você vai, né, pausando, você vai voltando, aí alguma coisa aconteceu, pegou o celular, se distraiu, opa, aconteceu qualquer coisa, você já perdeu o fio da meada, e você vai ali gastando muito tempo, né? Além de tudo isso, exige muito tempo para finalizar o pacote de aulas. Se você estuda dessa forma, o que é que eu quero que você fique muito atento? Pode acontecer algumas situações. Porque assim, você pode falar, Roberto, mas não é bem assim, né? Quando eu estudo, eu anoto, eu estou entendendo. Tanto que quando eu vou para as questões, eu acerto as questões. Veja, eu não disse que você não aprende nada. Eu não disse que tudo que está sendo ali é um desperdício do seu tempo. O que eu estou lhe dizendo é, você fica com a falsa impressão que está realmente, deixa eu sublinhar, aprendendo. Por quê? Porque não existe um aprofundamento no conhecimento, entre aspas, aprendido na videoaula. Em outras palavras, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. É um conhecimento superficial. É isso que eu quero dizer das videoaulas. É um conhecimento superficial. Ou seja, vai ficar ali beirando a sua memória de uma maneira muito rasa, de uma maneira muito efêmera, mas que além de levar muito tempo, não vai enraizar na sua cabeça como deveria. Então, o que você precisa realmente considerar a partir de agora? Porque eu sei que você deve estar assim, mas eu faço as questões e eu acerto as questões. Ok. Se você tem acertado as questões, porque pode acontecer duas coisas. Acertar questões. 2, errar questões. Sendo que aqui você acerta com a sensação de não ter aprendido, e aqui você erra com a certeza que não fixou a matéria. E aí você fala, Roberto, mas
no meu caso, eu quando faço as questões, eu faço meu caderno de ouro, eu consigo acessar as informações, e eu tenho a minha organização, e eu consigo reter o conteúdo. Tá bom. Pode até dizer assim, poxa, pra mim tá dando certo. Aí eu tenho um desafio pra fazer pra você. Desafio do Roberto pra você, apaixonado, porque eu sinto que tem alunos que têm resistência, né, por videoaula. E tá tudo bem, tá? Eu tô aqui pra ouvir vocês, entender e lhe ensinar a melhor forma de estudar. De novo, videoaula é um grande problema, estudar por videoaula é um estudante passivo, não demanda qualquer esforço cognitivo da sua parte, você fica com conhecimento superficial e tem duas coisas que podem acontecer. Se você não se enquadrou em nenhuma das duas, ótimo, mas mesmo assim eu vou insistir em lhe ensinar a forma mais aproveitosa de você estudar e usar esse seu tempo, porque tem o problema do tempo, né? O tempo que você gasta para assistir. Então, meu desafio para você, apaixonado por videoaula, é estude um assunto do seu jeito, tá? Então é você que é apaixonado por videoaula que acerta as questões e que está confortável com isso aí. E resolva 20 questões, beleza? O teu jeito é o quê? Do jeito que você sabe fazer, tá? Vendo as videoaulas, tomando as notas e por aí vai. Depois você vai fazer B, estude outro assunto pelo passo a passo que eu ensino, passo a passo de como estudar para concurso público sem edital publicado. Então você vai ver a live 026. E resolva também as 20 questões. O ideal aqui é, botar um novo assunto, tá? Não vai estudar um assunto que você já viu, porque aí você tá, né, misturando. Nas duas situações, você vai estudar um novo assunto do seu jeito, resolver as 20. Depois você estuda um outro assunto novo, né? Pelo passo a passo que eu ensino na live 26 e resolve as questões. E claro, né? Meça o tempo que levou para A e B. E por último, compare os percentuais de acertos em A e B. E aí você vai ter a sua resposta. Porque, de novo, eu sei que estudar por videoaula não é tão produtivo. Inclusive, os nossos alunos, eles são sempre encorajados a não assistir videoaula. E eu tenho, inclusive, uma história para te contar. A Mariana. A Mari está se preparando para concurso da advocacia pública. Antes de entrar no Método 3.1, ela era uma concurseira igualzinha a você aí, que é apaixonada por videoaula, que adorava ver uma videoaula. Inclusive, ela mesma confessou pra gente, Roberto, eu era apaixonada por videoaulas, e que bom que ela tinha consciência, porque ela só sabia estudar assim, passou anos só estudando assim. Mas, ao mesmo tempo, ela entendeu que ela não estava conseguindo melhorar os estudos dela, não estava conseguindo aumentar os acertos. O problema da videoaula é esse, né? E eu acho que talvez esse seja o maior problema que você talvez não esteja vendo. É que ela vai fazer você estagnar nos 50% ou 60%. Depois disso, você não consegue melhorar. Ou seja, é um conhecimento, o que eu disse? Porque é um conhecimento superficial. Talvez você já esteja vivendo isso hoje. Porra, pior que ele tá certo, cara. Eu tenho anos estudando, só faço videoaula, sou apaixonado por videoaula, acho que sou igual a Mari, Roberto, e não consigo sair desses 50% a 60%. Esse é o maior problema e ele é cego, porque ele só vai surgir para os seus olhos quando você se vê nessa situação ou porque você está assistindo essa live. E é o seguinte, se você ainda assim não acredita no que eu estou te dizendo, eu vou compartilhar agora com você o vídeo e eu quero que você escute da boca dela. Então, com vocês, deixa eu colocar aqui. Eu conheci o projeto do Roberto pelo Instagram, né, em 2018, no qual no primeiro momento eu não me adaptei, não gostei muito, mas aí segui fazendo minhas provas, segui estudando para concurso e logo em seguida não, no final lá de 2019, agora eu recebi novamente e comecei a olhar as lives na terça-feira, né. Daí eu comecei a olhar com outros olhos, com outro coração, né? E comecei a gostar, inclusive, na primeira live que eu assisti, eu já gostei e já comecei a aplicar, né? Que foi o Caderno de Ouro, né? Que achei super interessante a ideia. Já aplico desde lá. Comecei a aplicar também o fato de não estudar por mais de um edital. Nossa, tudo que o Roberto falava nas lives eu achava muito legal, muito interessante, já começava a aplicar.
E daí nós precisamos entrar nessa turma, precisa entrar na próxima turma que entrar. E não tinha dinheiro pra pagar uma conta, não paguei essa conta, me inscrevi no método e tô desde novembro na turma 11, né? O que a turma 11, o que o método mudou nos meus estudos? O que a partir do momento que eu entrei na turma 11 eu mudei? Primeiro que eu não sou mais uma estudante passiva, eu virei uma estudante ativa, né? Antes eu era super apaixonada por videoaula, eu só estudava por videoaula. E por mais que eu visse que meu rendimento não estava melhorando, eu não saía daquele ponto ali. E com as aulas do método, eu vi que não, que a gente não pode ser uma estudante passiva, a gente tem que ser uma estudante ativa. Aí saí correndo, comprei livro, imprimi polígrafo e comecei a ser estudante ativa. E isso mudou muito, muito, muito em relação aos meus estudos, sabe? Em direito tributário eu era muito ruim, assim, porque eu começava lendo um livro, por exemplo, da capa até da primeira capa até a segunda, né? Quando eu lia livro, quando eu não estudava só por videoaula. Além de perder muito tempo, eu não aprendia nada, aprendia momentaneamente, assim, alguma coisa, mas na hora de fazer exercício era muito horrível. E hoje não, hoje com o método eu já evolui muito. Eu comecei no método com 50% de acerto, hoje eu já tô com 73% de acerto. Ó, que engraçado. Ela fala, por mais que eu soubesse que não estava evoluindo... Peraí, vamos voltar no tempo. Ela até comentou, né, quando ela me conheceu, foi de 2018. Faz as contas comigo. Faz as contas comigo. 2018. A Mari conheceu o Roberto. Só que o que aconteceu? Nesse mesmo ano, o que ela falou? Não me adaptei. Não me adaptei. Isso que ela disse, não foi? Ela não falou isso? Ah, não me adaptei muito, não gostei, deixei pra lá e segui com meus estudos. Fazendo o quê? Assistindo videoaula, não é verdade? Que ela falou que ela era apaixonada e ela seguiu com os estudos dela. É isso? Não me adaptei. Olha que engraçado. Aí 2019, final do ano de 2019, na verdade, foi novembro, né, que ela entrou na turma 11, ela fala, com o método eu comecei a abrir a minha cabeça. Ou seja, mais de um ano e meio depois, ela insistindo na questão da videoaula, que eu tô falando pra vocês aqui, que é um problemaço, depois desse tempo inteiro em que ela estagnou, qual foi o erro cego, grande que a videoaula te dá, que eu acabei de falar? A videoaula traz nos seus estudos. Eu acabei de falar. É que você fica com conhecimento que superficial. Você não enraiza o conhecimento. Você fica só viciado em querer fazer caderno de videoaula. Você não evolui. Você fica paralisado. E aí ela falou, eu percebi que meus estudos não evoluíam. Não evoluíam. Ficou ali, paralisado. Quanto tempo, gente? Quanto tempo, gente? Aí, novembro do ano passado, a gente está em março, né? No momento da gravação dessa live, tem exatamente 3 a 4 meses que a Mari entrou no método. E no momento que ela fez esse depoimento, que ela gentilmente, obrigado, viu, Mari, por ter mandado o teu depoimento, que vai ajudar um monte de gente que está aqui cometendo o mesmo erro que você cometeu. E você levou praticamente o quê? 2 anos para reconhecer isso e para mudar isso. E você que está nessa live está tendo isso de mão beijada agora. Você não vai esperar os próximos 2 anos. Tá? Desde que você aprenda com o exemplo dela. O que aconteceu? Ela gravou, sem brincadeira, gente, esse vídeo foi gravado em dezembro do ano passado. Esse vídeo não foi gravado agora. Então eu tô falando de 1 mês. Ela pulou de quanto que ela falou? De 50% para 73%. Em 1 mês estudando pelo método 3.1 e principalmente por ter deixado de lado as videoaulas e ter feito o estudo ativo que a gente recomenda, ela pulou de 50% para 73%. Digita aí se você ficaria feliz em 1 mês pular com uma medida simples, que é parar de uma vez por todas com essa palhaçada de querer ficar só assistindo videoaula. Você vai até aprender, é o que eu estava dizendo no começo da live, mas você vai paralisar em um determinado percentual, você não vai conseguir passar daquilo.